Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a valorização da paisagem cultural, um tema extremamente importante para os nossos dias atuais, pois nós sabemos que essa paisagem cultural ela mostra uma essência do passado, uma essência muito importante para a nossa memória, uma essência muito importante para a nossa história ser mantida por longos e longos anos. Perfeito? Nesse contexto, nós precisamos lembrar, como nós falamos em uma aula anterior aqui no canal, ok? Nós vimos que a paisagem cultural, ela tem exatamente inúmeros elementos culturais, ok? Não esqueça que na paisagem cultural nós temos bosques, temos praças, temos mercados, ok? Temos ruas, temos palácios, perfeito? E claro, acima de tudo, por trás de todos esses ambientes, nós temos uma história do passado. Não esqueçamos que a paisagem cultural, ela precisa ser mantida. Então, um fato muito importante que nós precisamos ter é a manutenção da nossa cultura, perfeito? E não esqueça que essa manutenção ela se torna importante porque essa paisagem cultural ela faz parte da nossa identidade cultural. Então, nós precisamos preservar e manter exatamente esse espaço. Quais são as atividades que nós podemos estar organizando exatamente numa paisagem cultural? Depende do local, são inúmeras. Aqui eu vou elencar algumas atividades. Perfeito? Nessas ruas tradicionais, como nós percebemos na imagem, muitas das vezes você tem feiras, você pode promover cursos, oficinas, para que as pessoas possam ter contato com esse espaço, aprender artesanatos da área, pode fazer eventos para que, na verdade, a história se mantenha viva, oficinas, festivais, assim como o próprio processo de exposições são importantes. Para quê? Para que nós possamos promover as famosas rotas culturais. Essas rotas culturais elas estão diretamente relacionadas ao turismo, que a gente sabe que esses locais de grande tradição, que mantêm sua paisagem cultural, que mantêm seus elementos do passado, elas são responsáveis pela manutenção de uma história, pela manutenção de uma memória, de uma identidade e, claro, de uma essência do passado. Por isso, é necessário nós promovermos rotas culturais, mas que esse turismo seja um turismo consciente, um turismo sustentável, um turismo em que você não tenha, de fato, degradação do espaço tradicional. Seguindo aqui o nosso assunto, nós precisamos lembrar que nós temos que ter estratégias para garantir a manutenção desse espaço representando a paisagem cultural. Não esqueça que a valorização ela precisa ser constante, perfeito? Você precisa lembrar que essa valorização ela tem que ser constantemente feita através de pesquisas, porque a gente sabe que existe uma história do passado, tranquilo? Neste contexto nós precisamos promover pesquisas, mapear as principais áreas da paisagem cultural. Nós precisamos, além disso, criar roteiros turísticos para que os turistas possam ter contato com toda a nossa identidade, com todo o nosso espaço, desde que tenha um turismo sustentável. Perfeito? Mas nós temos alguns desafios da paisagem cultural. Entre os principais desafios, porque nós sabemos que existe um roteiro, um mapa de planejamento de viagens, mas muitas das vezes as pessoas se planejam para conhecer as atrações, fazer passeios, as atividades, ok? Outras áreas, hospedagem, transporte, alimentação, enfim. Toda essa área gera rotas turísticas, assim também como gera muito emprego. Mas é necessário nós lembrarmos aqui que nós temos alguns desafios, entre eles o processo de urbanização, porque você sabe que com o processo de urbanização, uma cidade passa a ter mais serviços, mais equipamentos, perfeito? Que relacionado a isso, acaba se confundindo muitas das vezes com os elementos da paisagem cultural que preserva a nossa cultura do passado, ok? Relacionado a isso, além dessa urbanização, nós temos o processo de industrialização. Não esqueça que a industrialização ela nos compromete bastante. Por quê? Porque, na verdade, com esse processo de urbanização, aqui é a cidade de Belém,
perfeito? É uma vista aérea, onde nós percebemos aqui a área da Cidade Velha, perfeito? Aqui as áreas do Ver-o-Peso, tranquilo? Observe que são elementos do passado, mas cercado por elementos do presente. E um grande desafio dessa urbanização é justamente fazer com que esse processo de industrialização possa gerar menos impacto ambiental, possa gerar menos poluição atmosférica, né, menos poluição dos rios, assim como inúmeros problemas ambientais provocados pela indústria. Ok? Então, o nosso grande desafio é promover uma industrialização com práticas mais conscientes, pois nós sabemos que, em virtude dessa industrialização predatória, nós temos inúmeros problemas ambientais numa determinada cidade, né? Como ilhas de calor, que é o aquecimento local, chuvas ácidas que passam a deteriorar os elementos do passado. Quem nunca foi numa praça e viu aquele monumento histórico corroído, desgastado? Claro, tem a questão do tempo, mas também tem a chuva ácida. Além disso, nós temos as famosas inversões térmicas, nós temos o aquecimento global, que acaba, na verdade, contribuindo também para algumas inundações, enchentes, até possíveis calamidades naturais. Todos esses problemas ambientais, assim como inúmeros, acabam acontecendo por falta de consciência. Então nós temos que, na verdade, garantir que essa falta de conscientização possa ter uma prática sustentável, onde nós possamos ter a nossa cultura mantida e viva. Ok? Então, nosso maior desafio hoje para manter a paisagem cultural é a urbanização, é a industrialização, os problemas ambientais e a falta de consciência. Mas estamos aqui para esclarecer que você, grader estudante, faz parte dessa história. Então, você tem que também fazer a sua parte, respeitando o meio ambiente e respeitando os elementos da paisagem cultural. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço.